E aí, povo de Deus, para quem não me conhece, sou o pastor David G. Silva, sou presidente da NBH do estado do Maranhão. No pastor que foi preso hoje, porque a gente entende ele como o principal foco do problema que havia na igreja. Vocês estão sendo chamados, convocados nesses 2 dias para fazer uma lembrança. Desde ontem eu estou recebendo várias mensagens e links envolvendo o caso macabro, meus amigos, do pastor. Já vou dizer, é um vídeo pesado. É mais um daqueles vídeos que dá repulsa só de começar a falar do assunto. O caso envolve o pastor David Silva, que é ligado ao centro, uma igreja, na verdade, chamada Shekinah House Church. Tem que ter o church, né, cara? E ganhou uma certa desenvoltura já nas redes sociais. E a polícia acabou colocando o cara no chilindró. Mas é absurdo, cara. Vocês vão ver, prepare-se, porque vocês vão ver coisas aqui que com certeza para alguns não é novidade, porque já passaram por isso. Mas para você que vê a igreja um contexto onde você tem uma certa proteção espiritual, ou seu líder está preocupado com a sua vida espiritual, lógico que eu não estou generalizando, né? Mas quando você vê a igreja como um lugar de refúgio, eu tenho certeza que você vai se decepcionar. Dá uma olhada. Um homem que se apresentava como pastor de uma igreja em Passo do Lumiar foi preso hoje. Davi Gonçalves Silva é suspeito de crimes como estelionato e abusos que eram cometidos dentro da sede da igreja. A igreja realizava casamentos e, segundo a polícia, também aplicava castigos físicos em fiéis que não obedeciam às regras. A Polícia Civil passou 2 anos investigando o caso, após denúncias de ex-fiéis. A gente conseguiu, junto com essa vítima na época, identificar outras vítimas que acabaram sendo ouvidas. Outras vítimas que estão em outro estado, a gente acabou ouvindo também. Gente que está no Pará, gente que está em Fortaleza. A gente acabou colhendo esses depoimentos, trazendo para dentro do inquérito e trazendo as declarações dela para a gente poder entender e juntar e formar um conjunto probatório robusto para poder fazer um pedido de prisão. Davi Gonçalves Silva é cearense. A cara do cidadão, meus amigos. Esse é o cara. E vale ressaltar que a maioria eram jovens. E pode ter certeza, jovens procurando uma oportunidade, tentando se encontrar espiritualmente e se deparam diante de um ser decaído, né, cara? Para não falar outra coisa aqui, porque o assunto já é pesado. Mas esse aí é o tal pastor Davi, ou David Silva. E se apresenta como pastor da igreja Shekinah House Church. Nesta sexta-feira, a polícia cumpriu mandados da Operação Falso Profeta no imóvel onde funcionava a igreja, no bairro. Tipo, é uma chácara, sei lá o que é isso aqui, a igreja junto com a casa pastoral e o cara fazendo esses absurdos, cara. E não adianta você vir aqui comentar dizendo, mas esse não era pastor. Cara, o cara tava atuando como um pastor. Mas não é pastor porque só se fingiu, mas vocação não tem, por isso. Mas aí é que tá o problema. É aquilo que sempre nós estamos falando, o meio evangélico, o meio religioso se tornou um lugar aonde, cara, perfeito, aonde a pessoa se camufla, independente de quem ela seja, se camufla, tem oportunidade ao ponto de chegar a ser um pastor liderando um grupo, meu amigo. Aí depois que acontece, que descobrem, né, as atrocidades que fazem, mas ele não era pastor sim, era visto como pastor. Alguém deu essa autoridade para ele, ou se ele se auto-intitulou pastor e teve aprovação para chegar a esse ponto. Porque o que aparenta aqui não é uma coisa pequena que começou ontem simplesmente. Então o cara era pastor sim, visto pelo menos como um. No bairro Recanto dos Poetas, em Passo do Lumiar. No local estavam cerca de 150 pessoas. Olha só, 150 pessoas no local no momento da prisão do cara.
Como que esse cara conseguiu reunir 150 pessoas? Eu fui pastor, cara, eu fui líder, eu fui fundador de igreja. Eu sei a dificuldade que é você conquistar uma pessoa. O cara chegou ao ponto de ter 150 no momento em que foi preso. Esse é o detalhe, 150 pessoas. Estavam cerca de 150 pessoas, além do líder religioso e a esposa. Todos moravam lá. O pastor foi preso durante a operação e encaminhado para a central de custódia, onde deve passar por audiência e permanecer à disposição da justiça. Eu vou tentar, cara, ler a notícia, porque tem muita coisa aqui que vai com certeza travar, ou talvez o vídeo nem monetize, mas enfim. O importante é passar a informação. O caso envolvendo o pastor Davi Silva, ligado ao centro religioso Shekinah House Church, ganha contornos ainda mais graves. À medida que novos relatos surgem, segundo denúncias de ex-integrantes, o local que deveria funcionar como espaço de recuperação teria sido marcado por práticas de controle psicológico, restrições severas e situações consideradas abusivas. Lembrando que ele se apresentava como psicólogo, aí descobriram que ele não é psicólogo. Quem é psicólogo, no caso, é a esposa dele. E nesse momento em que a polícia pegou ele no flagra, ele tinha passado, que foi de manhã, ele tinha passado a noite com um jovem, dormindo na mesma cama junto com um jovem e a esposa no outro quarto. Ou seja, meu amigo, já dá para ter uma ideia como é que é o negócio, né? Há também relatos que apontam para possíveis abusos de natureza contra garotos durante o período em que as vítimas permaneciam na instituição. As acusações partem de ex-participantes que afirmam ter vivido situações graves dentro do local. O que chama a atenção é que o pastor se apresentava também como psicólogo e conselheiro, alguém que teria conhecimento sobre fragilidades emocionais. Justamente o perfil das pessoas atendidas no centro. Para os denunciantes, isso aumentava ainda mais a vulnerabilidade dos internos, ou seja, o cara pegava no ponto fraco, na vulnerabilidade emocional de quem se aproximava dele. E escolhia a vítima certa para atacar. Nunca um pastor, né, cara? Mas sempre um pastor. Agora presta atenção nesse relato de um ex-integrante. E a mulher dele tem algum envolvimento sobre esse caso? Ela fazia parte, fez parte sobre esse caso? A mulher dele, o único envolvimento dela é que ela é cúmplice dele. Ou seja, a esposa totalmente cúmplice, de acordo com o relato do cara aqui. A mulher dele, o único envolvimento dela é que ela é cúmplice dele. Ela sabe de tudo o que acontece lá. Só que faz olhos ali vendados, né? Não quer enxergar o que realmente acontece. Mas ela sabe de tudo. Tanto é como que uma esposa vai deixar de dormir com o seu marido todos os dias porque ele tá dormindo com outro homem. Isso não existe em lugar nenhum. E ela aceita isso. Mas além do mais, era só eles, os outros integrantes também eram do mesmo jeito? Tratados do mesmo jeito? Sim, sim. Quem é próximo dele lá, porque ele faz a divisão, né? Próximo dele e quem não é. Podia dormir junto, ou não? Não. Quem é próximo dele segue o patamar dele. No dia que ele dormisse com a mulher, que era raro acontecer... Cara, 1 mês, 2 meses sem dormir com a esposa dele. Aí, lógico, né? Dormindo com outra pessoa, pois ficou claro na prisão dele, segundo as informações dos policiais, que ele estava dormindo com outro cara. Meu amigo... Eles podiam dormir. No dia que ele não quisesse dormir com a mulher, às vezes ele passava 1 mês, 2 meses sem dormir com a esposa dele. E assim também os integrantes, que eram próximos dele, tinha que passar a mesma situação. Não podia ter relação com a esposa enquanto ele não podia também. Esse doente. Então vamos ao que vocês gostam, na linguagem de vocês. Até resolver a situação da bomba, estão sem comer. Então vamos ao que vocês gostam, na linguagem de vocês. Até resolver a situação da bomba, estão sem comer. Então vamos ao que vocês gostam, na linguagem de vocês. Até resolver a situação da bomba, estão sem comer. Cara, isso é um verdadeiro absurdo. E o pior é que tem mais envolvidos, cara. Deixa eu ver aqui. Olha só. Além do nome de Davi Gonçalves da Silva, que é esse pastor, vítimas também citam o tal de pastor René Torres, que é esse do lado esquerdo aí, e Alex, do lado direito, que segundo os depoimentos faziam parte da estrutura interna da instituição. De acordo com os relatos,
Os 3 atuariam dentro da rotina do local, exercendo funções de liderança e influência sobre os integrantes. As denúncias apontam que não se tratava de uma atuação isolada, mas de um ambiente estruturado, com regras e práticas que estão sendo questionadas pelas vítimas. Meu amigo, isso aqui está lembrando aquele caso que agora eu não recordo o nome do líder. No final da história reuniu, levou todo mundo para uma chácara e acabou dando fim à vida de todo mundo, cara. Infelizmente, a religiosidade leva seres humanos a esse nível, ao extremo do extremo. Nesse caso aqui, as vítimas já tinham procurado, mas lá a investigação, desde 2008, cara, o negócio funcionando dessa maneira, desta natureza. E só agora, diante de tantas exposições, denúncias de internos, mas que não foram ouvidos ou foram irrelevantes, e de repente começa a investigação e percebe-se que mas daí o estrago em outras vidas já aconteceu. Mas graças a Deus que a casa caiu para esse cidadão aí. Os depoimentos seguem sendo analisados e podem ampliar ainda mais a dimensão do caso que já está sob investigação das autoridades. E tem um caso que me chamou a atenção, que é de um jovem cearense de 24 anos que teria morrido em 2013, na igreja desse pastor aí preso, cara. Olha só para você entender. É esse jovem aqui, ó. Morreu em 2013. Lembrando que essa igreja funcionava desde 2008, meados de 2008, 2009, por ali. Olha só o caso. O caso envolvendo a morte do jovem Ivan Júnior, de 24 anos, natural de Fortaleza, Ceará, volta a repercutir após novos relatos virem a público. Ou seja, teve uma vítima e ninguém deu a mínima. De 2013 para cá, só agora que a coisa acabou explodindo, né? De acordo com familiares, Ivan Júnior enfrentava problemas de saúde graves e chegou a ser internado com indicação para realizar hemodiálise. No entanto, segundo a irmã da vítima, o tratamento não teria sido continuado após ele retornar para a instituição religiosa ligada ao pastor Davi Gonçalves, né, a Shekinah Church aí, preso preventivamente agora. Ainda segundo os relatos dentro do local, a orientação seria de que Deus iria curar. Olha as ideias. O que teria levado à interrupção do tratamento médico. Meu amigo, vocês estão entendendo a gravidade da coisa, cara? Há também informação de que práticas alternativas, como o chamado tratamento com vinagre, teria sido utilizado, o que, segundo familiares, pode ter agravado o estado de saúde do jovem. O Ivan Júnior passou seus últimos dias nesta instituição e, conforme os relatos, teria passado horas agonizando dentro de um quarto sem receber assistência necessária. Meu amigo, eu não vou nem falar o que esse pastor aqui merece nessas alturas. Você já sabe, cara. Um cara desse, meu amigo, não merece viver no meu ponto de vista. Ou merece, né, pagar o preço em vida, que já deve estar pagando no Chilindró aí agora. O jovem foi levado posteriormente ao UPA do Araçagi, já sem vida. Documentos apontam que o óbito ocorreu 5 horas antes da chegada à unidade de saúde. É mole, meus amigos. Ou seja, no meu ponto de vista, que todos coniventes com as barbáries realizadas por esse tal dito pastor aí. E só tem uma maneira de você entender como que o povo, que tem perguntas, né, que como que o povo se sujeita a permanecer num lugar desse. Porque é feito uma lavagem cerebral, meu amigo. E diante dessa lavagem cerebral, o cara acha que o mundo é aquilo ali, o mundo dele é aquela bolha que foi construída. Esse caso aí desse pastor chamado desse Davi Silva
no meu ponto de vista, não é só mais uma prisão de mais um pastor, não. Mas é um retrato brutal de até onde pode chegar a distorção da fé quando ela vira um certo tipo de ferramenta de controle, que é o que mais nós estamos vendo. Segundo as investigações aqui, os jovens foram manipulados dentro da tal Shekinah, um ambiente que deveria ser de acolhimento, de amor, de comunhão, de fraternização, mas se tornou um palco de abuso, um reduto de abuso liderado por uma pessoa, aonde era feito chantagens espirituais, exploração psicológica, um verdadeiro reduto de tormento para quem estava envolvido nisso aí. E tem um detalhe perturbador, que esse não é o primeiro, aonde as vítimas relataram que se relacionassem com esse tal Davi aí, eles estariam tendo uma relação com o próprio Deus, porque era a vontade de Deus para aquele momento acontecer. Isso só mostra o nível de manipulação que, cara, ultrapassou qualquer limite. E as pessoas simplesmente deixam, né? Porque são manipuladas e acaba se tornando normal a ideia de o crime entrar num território de perversão espiritual da consciência. E eu vou dizer uma coisa pra você. Mas é um caso isolado. Meu amigo, chega dessa história de caso isolado. Isso aqui é sobre um sistema que permite alguém do nível desse cara chegar ao poder sem ser questionado, ao poder eclesiástico sem ser questionado. O cara simplesmente coloca lá no muro, né, conforme ele fez aí, coloca a placa lá com o nome aonde remete à presença divina, Shekinah, mas o contexto é simplesmente usado para abuso religioso, enfim, todo tipo de abuso. E a pergunta que fica, meu amigo, não é como que isso aí aconteceu, como que isso chegou a esse estado, a esse nível. A pergunta certa é: quantos ainda estão vivendo esse tipo de realidade e estão escondidos atrás de a Bíblia, atrás de um púlpito e segue? Alguns vídeos atrás eu falei quantos ainda estão citando versículos, cantando, espiritualizando o ambiente, mas o propósito, o foco é pegar a vítima vulnerável. E as pessoas indo achando que estão indo para ter um encontro com Deus, uma vida mais íntima com Deus. Na verdade, a intimidade que essas pessoas se deparam é com a do líder. Graças a Deus, família Shekinah. Passando para exaltar o nome do Senhor e dizer para vocês que agora nós estamos na cidade de Maracanaú, Ceará. A Shekinah House chegou aqui para começar uma grande obra de Deus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para mim e para você. Receba de Deus essa manhã, continue intercedendo por nós e orando para nossas vidas. Beijo. E encerro dizendo para você, isso aí não é um desvio de caráter isolado ou algo desse sentido aí. Isso aí é um ambiente, cara, que favorece o silêncio da vítima, enaltece o agressor, o cidadão que está ali camuflado, bandido, criminoso, ou seja, favorece o agressor e acaba sufocando a vítima até a justiça resolver agir. Graças a Deus que nesse caso aqui o delegado, né, até fiquei surpreendido com o delegado que meteu a cara e jogou a realidade. Os policiais encontraram ele com um outro indivíduo, homem, da igreja, no quarto, que era para estar ele e a esposa dele. A esposa dele estava em outro quarto separado. Porque lá na igreja ele tem regras rígidas de separar mulheres de homens e todos dormem em locais separados. E ele dormia com esse indivíduo lá quando a gente chegou. Eu encerro o vídeo dizendo para você que Deus tenha misericórdia de nossas famílias, de nossas vidas, da sua família, da sua casa, e peço para você, por favor, meu amigo, independente da região, da realidade que você vive, da cidade que você vive, toma cuidado com a liderança evangélica. E não só a liderança evangélica, qualquer outra liderança espiritual, mas no caso aqui evangélica. Nem todos que estão cantando, lendo Bíblia, discursando bonito, que estão preocupados com a sua casa, com a sua família, realmente estão. Você pode estar diante de um cidadão igual a esse ou pior. E é claro que eu não estou generalizando aqui, porque tem pessoas com boas intenções. Mas não dá para mais acreditar em tudo que você vê, não dá mais para botar fé
procure uma igreja séria, se é que ainda existe, se você tem esperança de encontrar, procure um local onde você se sinta bem e é você o responsável para cuidar da sua família. Não terceirize o cuidado dos seus filhos na mão de pessoas, porque pode ser tarde daqui a pouco e você no final da história ter que se arcar com as consequências, né, de um estrago devastador. Isso aqui até morte aconteceu. É lamentável, mas essa aqui é a realidade, infelizmente, do que está acontecendo nesse contexto chamado mundo evangélico. Deixe seu comentário aí embaixo que é importante, seu joinha ajuda muito, me segue nas demais redes sociais, desejo a todos um ótimo feriado e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.